Aleluia. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Aproveitando que a igreja está em pé, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 10. Essa é a palavra que Deus ministrou ao meu coração hoje. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar ao seu coração. Amém? 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois nós não assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois é ele. Amém? Feche os teus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente agradecer ao Senhor por este dia, te agradecer, Pai, por este momento, te agradecer por nos permitir estarmos reunidos em Tua casa e em Teu nome. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, colocar diante de Ti, Senhor, o nosso coração, colocar diante de Ti, Senhor, os nossos ouvidos, Pai, e que o Senhor possa ministrar, Senhor, em cada coração. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, falar a cada um de nós aquilo que nós necessitamos ouvir. E em nome de Jesus eu lhe peço, manifesta o teu poder sobre este lugar. Traz cura, traz libertação, Senhor, traz salvação, traz renovo, avivamento, Pai. Em nome de Jesus, mas que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, porque tu és Senhor neste lugar, tu és Senhor da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Podeis assentar em nome de Jesus. O tema dessa mensagem é chamado para reinar. Chamado para reinar. Todos nós conhecemos a história de Davi. Nós sabemos que Davi, no começo, ele era a pessoa que cuidava das ovelhas do pai. Davi era a pessoa que trazia o alimento, a provisão, a proteção para as ovelhas. Davi, ele cuidava das ovelhas de tal forma que, se fosse preciso, ele arriscava a sua própria vida para não perder uma ovelha sequer. Esse era Davi. O que Davi fazia de cuidar das ovelhas, das crias, dos animais de uma família, não era um serviço que todo mundo queria fazer. Mas algo que Davi deixa bem claro é que Davi ele tinha um entendimento que ele não poderia fazer somente aquilo que ele queria, mas ele deveria fazer aquilo que precisava ser feito, e muito bem feito. Davi, ele fazia o seu melhor. A palavra de Deus, ela fala que eu preciso fazer tudo como se fosse para quem? Para o Senhor. Para o Senhor nós não fazemos de qualquer jeito. Para o Senhor nós não entregamos de qualquer jeito. Para o Senhor nós não temos como direcionar de qualquer jeito. Eu preciso fazer o melhor. Por quê? Porque nós estamos falando do Senhor. Nós estamos falando daquele que é o Criador de todas as coisas. Nós estamos falando daquele que entregou o seu melhor por mim e por você. Vamos ser francos. Quando nós recebemos algo de alguém e aquilo nos agrada muito, o que gera em nosso coração? Retribuir aquela pessoa na mesma
altura. E nós fazemos o esforço para que isso seja feito. Muitas vezes até mesmo sem condições. Nós nos esforçamos para agradar, para retribuir aquela pessoa por aquilo que nós recebemos. E da parte do Senhor não pode ser diferente. Da parte do Senhor eu preciso entregar o meu melhor. E quando eu falo aqui sobre algo, sobre um chamado para reinar, não é qualquer chamado. Quando Jessé fala que tinha mais um filho, parece que Jessé tinha esquecido de Davi. Ou ele não acreditava que Samuel estaria na sua casa por causa de Davi. Porque nós, muitas vezes, nós somos ludibriados por aquilo que nós vemos. E nós esquecemos que Deus, Ele não olha a nossa aparência. Deus, Ele não olha a nossa posição. Deus, Ele olha o nosso coração. A beleza não está na forma externa. A beleza está no nosso interior. E é no nosso interior onde Deus trabalha. A transformação na minha vida e na sua vida, ela começa de dentro para fora. Por isso que não é visto nos primeiros dias andando com Jesus. Quando nós começamos a andar com Jesus, o que Jesus está fazendo na nossa vida muitas vezes não é perceptível aos olhos das pessoas. Assim foi na minha vida. Quando eu comecei a andar com Jesus, as pessoas olhavam para mim e ainda via a velha natureza. Mas quando eu olhava para dentro de mim, eu começava a ver a transformação. Eu começava a ver a mão de Deus dentro de mim. E é assim, Ele começa a transformar nós de dentro para fora, e com o tempo não tem como as pessoas não olhar para mim e para você e não ver Deus em mim e em você. A palavra de Deus diz que, lá em Isaías 49:15, acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Nós não somos esquecidos. Nós estamos sendo vistos. Nós estamos sendo ouvidos. E no momento certo, Deus, Ele vai nos chamar. E Deus, Ele nos chama para quê? Para mudar a nossa história. Deus, Ele nos chama para quê? Para mudar a nossa vida. Deus, Ele chama nós para quê? Para mudar o nosso ambiente. Esse chamado, quando Samuel diz, Jessé, todavia, são esses os teus filhos? Jessé diz, não, e tem o menor, o caçula, que está lá no pasto. Está lá com as ovelhas. Jessé diz, Samuel diz, mande chamá-lo. Enquanto ele não chegar, ninguém senta na mesa. Por quê? Porque já tinham passado todos os filhos de Jessé perante Samuel, e Deus bradou no coração de Samuel, dizendo, não é nenhum destes que eu escolhi. Por isso Samuel pergunta, tem mais alguém, Jessé? Tem um menor. Então tem mais um. Então com certeza Samuel estava no seu coração. Esse menor é o que o Senhor escolheu para reinar, para governar. Então nós vamos esperar, não é Davi, nós vamos esperar, não é o menor, nós vamos esperar, não é o ruivo ou de belos olhos, não. Nós vamos esperar o escolhido de Deus chegar. E Davi, ele é chamado. Para Davi parecia apenas um convite. O profeta quer te ver. O profeta quer falar com você. Mas aquele chamado era algo que mudaria a história de Davi. Quando Deus, ele nos chama, é para mudar a nossa vida para sempre. Para sempre. Cada um de nós aqui tem um chamado da parte de Deus. Nós não fomos chamados pelo homem, nós fomos chamados pelo Senhor. E Deus, ele tem um propósito no seu chamado. Presta atenção. Davi está cuidando de ovelhas, mas Deus quer que ele cuide do seu povo. Davi está dentro de um pasto, mas Deus quer ele dentro de um palácio. Davi, ele tem um cajado, mas Deus quer estabelecer a ele o seu trono.
Era a vontade de Davi? A Bíblia não fala. Mas é certo que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Todos os filhos mais velhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas o que Deus tinha preparado para Davi não servia para eles. Preste atenção em uma coisa. As pessoas, elas podem até tentar usufruir, ou usar, ou ter aquilo que Deus preparou para você, mas não podem. Elas não são impedidas por nós. Elas são impedidas pelo próprio Deus. Deus preparou um trono para Davi. Além que Saul estava usando esse trono, ele vai ter que se levantar para que o escolhido do Senhor possa se assentar. Então, aquilo que é para você, Deus, ele entrega para você. Agora, eu preciso aprender algo. Aquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida, além de ser muito mais importante e maior do que eu possa imaginar, é no tempo dele. E é do jeito dele. Deus, ele tem preparado coisas grandiosas para a minha vida e para a sua vida. E isso não são palavras jogadas ao vento. Deus, ele não chama nós para que nós tenhamos uma vida medíocre. Deus, ele não chama nós para que a gente tenha a vida que nós tínhamos antes de conhecer a Jesus. Não. Não. Davi, ele chega. E o Senhor fala para que Samuel derramasse o óleo sobre a sua cabeça. E ungisse Davi rei. Mas existe algo que me chama a atenção. Preste atenção, hoje nós estamos num banquete com o Senhor. Davi, ele chega, é o menor entre nós. E Samuel, ele brada dizendo, assim diz o Senhor. A partir de hoje, Davi, tu é estabelecido como rei de Israel. Porque assim diz o Senhor. E ele é ungido. Samuel, ele vai embora. No outro dia, onde está Davi? No palácio, não, ele está no pasto. Está cuidando do povo de Deus? Não, ele está cuidando das ovelhas novamente. Aí eu fiquei pensando, ele é ungido rei em um dia, mas no outro dia, a vida ela segue, aparentemente, normal. Sabe quando você vai para o encontro com Deus, como nós fomos? Chega no domingo, você está cheio da presença do Senhor. E quando chega na segunda, o carro, você sai no primeiro cruzamento, aqui você já estressa. Aí você lembra lá do domingo, lá no encontro com Deus, e fala, ai Senhor, quero voltar lá. Parece que as coisas estão nas mesmas, mas não estão. Por quê? Porque o Senhor começou a trabalhar no coração de Davi. Ei, o palácio está pronto. O trono está pronto. O reino está estabelecido. Mas Davi não está pronto. Aquilo que você precisa já está pronto. Aquilo que você tem pedido para o Senhor em oração já está pronto. Mas o Senhor está preparando você e eu para que a gente possa receber a nossa bênção, o nosso milagre, o agir do Senhor. Preste atenção numa coisa. Aquele que tem um chamado, ele precisa primeiro acreditar no chamado. E mais do que isso, acreditar naquele que o chamou. Depois que ele é ungido, 1 Samuel 17, Davi, ele vai enfrentar Golias. Sim ou não? Ele foi ungido rei. Ele foi ungido rei. Mas aonde que o Senhor levou ele? Para uma peleja. Deus, ele direciona Davi para enfrentar um Golias, um gigante. Qualquer um de nós acharia isso que é loucura. Como assim? Um jovem, aparentemente dos 17 anos de idade, que cuida de ovelhas, agora vai enfrentar um homem que era um homem de guerra. Tamanho desproporcional. Não tinha lógica. Mas Deus, ele não trabalha com lógica. Deus, ele trabalha com propósitos.
Davi, ele é colocado de frente a Golias. Golias, ele vem com espada e com escudo. E muitas vezes nós olhamos para Davi e nós enxergamos em Davi o quê? Uma funda e 5 pedras. Mas Davi, ele tinha mais do que funda e 5 pedras. Veja o versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. Preste atenção. E daquele dia em diante, o Espírito Santo do Senhor se apossou de Davi. Davi não tinha somente a funda ou 5 pedras. Davi, ele tinha aquele que é maior do que todos. Ele tinha a presença de Deus, ele tinha o Espírito Santo de Deus, e ele não fala para Golias em momento nenhum: eu vou lutar com você com a minha funda, eu vou lutar com você com as minhas pedras. Não, eu vou lutar com você com a força e o poder do Deus de Israel. Aquele que tem chamado, ele crê em quem chamou. Aquele que tem chamado conhece a força de quem te chamou. Aquele que tem chamado sabe que o Deus que te chama é o Deus que te sustenta. O Deus que te chama é o Deus que peleja por você. O Deus que te chama é o Deus que vai te dar vitória. O Deus que te chama é o que vai escrever a tua história. Então não sou eu, mas é o Deus que é por mim. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Isso aí é uma verdade para quem conhece o Deus que serve. Mas nós muitas vezes somos paralisados. Nós muitas vezes somos impedidos pelos gigantes que surgem à nossa frente. Porque nós muitas vezes esquecemos do Deus que nos chamou. Deus, ele chama Davi para reinar, para governar. Mas antes de Davi governar o povo de Deus, ele precisa governar a si mesmo. Não tem como você se tornar um líder na casa do Senhor se você não consegue liderar a você mesmo. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz que eu só posso dar aquilo que eu tenho. E não pode ser diferente. Glória a Deus. A Bíblia ela fala que, lá em Salmos 89, do versículo 20 ao 22, a palavra de Deus diz: achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungi, com a qual a minha mão ficará firme, e o meu braço fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. Assim diz o Senhor. Ei, Deus ele não chama eu e você para que as trevas dominem sobre a nossa vida, não. Deus ele chama eu e você para que o Espírito dele nos encha e nos use com poder e graça. Davi, ele recebe um chamado, sim ou não? E esse chamado é para reinar, não é qualquer chamado. Davi, ele é perseguido por Saul. Saul tenta inúmeras vezes matar Davi. Só que Davi inúmeras vezes tem a oportunidade de matar Saul. Davi, ele escolhe confiar em Deus. Davi, ele escolhe olhar para a força do Senhor. E Davi, ele escolhe honrar o Deus que te chamou. Presta atenção. A palavra de Deus diz que Davi, ele diz lá em 1 Samuel 26, ai de mim de tocar no ungido de Deus. E uma das oportunidades, Davi, ele está com a lança que ele podia cravar no peito de Saul. Mas ele não faz. E ele diz, ai de mim de tocar no ungido de Deus. Ele não toca em Saul por causa de Saul. Ele não toca em Saul por causa do Deus dele. A vingança não é minha nem sua. A vingança ela é do Senhor. Ei, a vontade não é minha nem sua, a vontade é do Senhor. Ele
decide honrar ao Deus que ele serve. E isso agrada a Deus. Por isso a palavra de Deus diz que Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi ele começa a enfrentar algumas pelejas. Deus dá vitória para ele em todas elas. A partir do momento que Davi ele começa a ter essas vitórias, porque até então ele está tendo a vitória interna. Ele está lutando contra o teu eu, contra o teu ego, contra o orgulho, contra a arrogância, contra a autossuficiência. Tudo isso é quebrado, tudo isso é jogado ao chão, porque ele coloca a sua confiança no Senhor, ele olha para o Senhor, ele depende do Senhor e ele está esperando no Senhor. Em momento algum ele requer de Deus o trono, nem o palácio. Mas ele está sendo perseguido por aquele que está dentro do palácio e em cima do trono. Mas ele sabe que o tempo dele vai chegar. Por quê? Por quê? Porque Deus falou. É a palavra. Enquanto uns estão no trono, com espada, com escudo, Davi, ele escolhe o quê? Ficar com a palavra, porque ele recebeu a palavra da parte do profeta. Assim diz o Senhor. O que Deus tem falado para você? O pastor, ele orou sobre as vozes externas. Quinta-feira eu orei para uma pessoa que pediu para orar para repreender as vozes que estavam no ouvido da pessoa. Eu repreendi, eu falei, Espírito Santo, brada nesse ouvido, porque essa vida pertence ao Senhor. As vozes, elas estão por aí. Mas o Espírito Santo, ele precisa estar aqui. E ele precisa bradar no meu ouvido. Muitas vezes as vozes lá fora tentam falar mais alto do que o Espírito que habita em nós. Mas nós temos uma boca para clamar ao Senhor e pedir para que Ele venha repreender essas vozes externas. Porque os nossos ouvidos precisam estar atentos ao que o Espírito Santo diz à igreja do Senhor, que sou eu e você, igual a irmã Cleusa pregou aqui na vigília. Ela disse que nós somos a igreja. Nós precisamos ser a igreja onde nós estivermos. E a igreja do Senhor não é uma igreja vazia. Uma igreja do Senhor não é qualquer igreja, é a igreja que está cheia da presença do Deus vivo. Isso aí é eu e você. Somos nós. Então, ai de mim de tocar no ungido de Deus. Davi não quer vingança, Davi quer a promessa. Davi não quer a morte de Saul, ele quer que a palavra de Deus se concretize na vida dele, para que o nome do Senhor seja glorificado através da vida dele. Ele vence Golias. Ele poupa a vida de Saul. Mas quando Deus libera a vitória para ele, em fim dos exércitos inimigos, as pessoas começam a olhar Davi com os outros olhos. As pessoas começam a olhar para Davi e ver quem na vida de Davi? Deus. Quando nós atendemos um chamado de Deus, a primeira coisa que Deus vai fazer em nós não é mudar as nossas vestes. Não é mudar a casa que nós moramos. Não. É mudar a visão das pessoas referente à minha pessoa e à sua. Ele quer que as pessoas olhem para mim e para você e vejam que ali existe agora uma nova criatura. Que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O Leandro está diferente. O Ronilson está diferente. Mas o que é isso aí, pastor? É Deus na vida deles. É a graça, é a unção, é a presença do Espírito Santo que está neles. Porque uma coisa é clara, não sou eu que escolho o Senhor, é o Senhor que nos escolheu. Presta atenção. Não é eu que escolhi o Senhor, não. É o Senhor que me escolheu. É o Senhor que te escolheu. Eu fico imaginando hoje, eu estava ali estudando,
E o Espírito Santo é maravilhoso demais. Eu fiz uns planos para domingo. Falei, eu vou no mercado comprar uns negócios para minha mãe, deixo na casa dela, venho, Deise vai fazer o almoço, eu almoço, dou uma descansadinha depois do almoço, 3 horas eu ligo a TV e vou assistir o jogo. Aí o Espírito Santo falou, você não vai assistir o jogo. Eu falei, ô Senhor, eu vou começar a estudar agora. Era 10h30 da manhã. Eu não tinha a palavra. Não tinha. Nem o tema, nada. E eu comecei a orar. Falei, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Desde sexta-feira, eu já estava sentindo a presença do Senhor aqui. Antes de começar a palavra com a irmã Cleusa, eu estava ali sentado, atrás de Sérgio. Começou aquele tremor por dentro. E eu comecei a glorificar o nome do Senhor. Me deu até uma ansiedade sobre a vinda logo do encontro com Deus. E eu conversando com o Sérgio, ainda falei, esse encontro aqui vai ser tremendo, vai ser, cara, vai ser mais glória do que foi o anterior. Ele falou assim para mim, pastor, eu estou sentindo a mesma coisa. Eu falei, vai ser. Aí o Espírito Santo falou, você não vai assistir. Eu falei, amém. E comecei a estudar, e ele começou a ministrar na minha vida. Fiz a palavra, digitei tudinho que Deus mandou, orei, ouvi alguns louvores. Aí eu olhei no celular, estava o segundo tempo do jogo, acabando. Eu falei, vou assistir agora, Senhor, já acabou. Estou confessando. Queridos, eu liguei a televisão. Eu não assisti 1 minuto, foi embora a luz. Aleluia! Aí eu levantei da cama, falei, não vou assistir, já entendi. Fui tomar banho. Falei para Deus, deixa eu tomar banho antes que escurece tudo aí, porque como que troca de roupa, né? Vem com um sapato de um sapato de outro. Jesus toma conta, ia pregar sem sapato, estou num propósito. Mas Deus, ele faz isso. Mas eu posso falar uma coisa para vocês? Eu glorifico muito a Deus por poder ouvir a voz dele. Eu glorifico muito ao Senhor por poder ouvir a voz dele. Parece simples, né? Você não vai assistir o jogo. Ele está dizendo simplesmente para mim, eu quero que você faça a minha vontade, não a sua. Faz a minha. E eu quero aqui fazer a dele. Sempre a dele. Glória a Deus. Deus, ele chamou Davi para reinar. Deus chamou Davi para cuidar do seu povo. Deus chamou Davi para guerrear contra os inimigos de Deus. Deus chama Davi para mudar sua habitação. Chama Davi para mudar as suas vestimentas, mudar a sua mesa, mudar a vida de Davi e dar a vitória para ele. Deus, ele chama Davi para encher da tua graça, do teu espírito. Deus, ele chama Davi para ser um adorador. Deus, ele chama Davi para ser um instrumento do Senhor. Aí você pode falar assim, pastor, mas nós estamos falando do rei Davi. Não, nós estamos falando de um chamado para reinar, que não é somente para Davi. Esse chamado é para mim e para você. A palavra de Deus, ela diz em Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por meio desse um, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Ei, essa palavra é para mim e para você. Davi, ele é chamado, ele é ungido com aproximadamente 17 anos. Sabe quando que Davi ele assume o reinado? Com 30. Ou seja, passaram-se quantos? 13 anos. Mas 13 anos de quê? Preparação, capacitação, lapidação. Ele sabia que ele ia reinar? Não, mas o reinado estava pronto. O reino estava pronto. O palácio estava pronto. Mas ele não sabia. Porque muitas vezes não era o pensamento de Davi, mas era o pensamento do Senhor a respeito de Davi. Agora, quais são os pensamentos que o Senhor tem a meu respeito e a seu respeito? É de nos fazer prosperar.
Prosperidade é você não ter falta de nada. É Deus ele cuidar de tudo. Mas para isso eu preciso primeiro atender a um chamado. Davi atendeu. Eu preciso obedecer àquele chamado. Davi obedeceu. Eu preciso acreditar naquele chamado. E Davi acreditou. E posso falar uma coisa para você? Davi reinou. E ele reinou não foi para ele. Ele reinou para o Senhor. Ele reinou para o Senhor. E agora Deus ele está chamando eu e você para que nós possamos reinar. Reinar é governar. Eu preciso governar a minha vida. Eu preciso cuidar da minha vida. Por quê? Porque agora essa vida não é mais minha. Olha a seriedade nisso. A vida que eu tenho não é minha mais. Por quê? Porque quando eu atendo um chamado do Senhor, aquilo que tem mais valioso em mim, que é a minha vida, eu entreguei para Ele. Então Paulo ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim também. Davi ele estava no pasto, foi para o palácio. Essa vida, esse corpo estava fadado ao inferno, agora não. Agora Deus está direcionando a minha vida e a sua vida para o reino eterno, para o palácio do Senhor nos céus. Ei, lá já está preparado para mim e para você. A vida eterna já está preparada para mim e para você. Mas nós estamos sendo preparados para viver a vida eterna. Quando Jesus ele disse que ele precisava subir, porque na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, mas eu vou preparar lugar. Ei, eu busquei estudar, quando Jesus ele fala que eu vou preparar lugar, mas peraí, ele já falou que já tem. Não falou? Ele falou na casa do meu Pai há muitas moradas, ele já falou que tem. Mas agora ele está dizendo que ele vai preparar um lugar. Quando você pesquisa o preparar o lugar, sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Que Ele está preparando o... Eu vou preparar o caminho para você andar. Eu vou preparar o caminho. Aí Ele mesmo diz... Eu sou o caminho. A verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então o chamado para governar para a igreja do Senhor é para andar com o Senhor. Anda comigo e você vai chegar no lugar que está preparado. Esteja comigo porque eu estou com o Pai. Eu e o Pai somos um. E eu e vocês seremos um. Porque eu vou subir para o Pai e enviarei o Consolador que fará morada em vocês. Vocês serão templo do Espírito Santo. Eu e vocês seremos um. Seremos um. É isso que o Senhor quer. Que nós sejamos governados, não pelo nosso eu, mas pelo grande eu sou. Não é o eu que vai me governar, o eu sou vai. O eu sou vai. Amém? Agora, como que eu sou transformado, mudado, para que realmente eu seja governado pelo Espírito Santo? A primeira coisa, Romanos 12:12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação, ela precisa começar onde? Aqui. É aqui. A minha mente muitas vezes olha para mim e vê que eu sou fraco. E sou. Falho. Sou. Pequeno. Sou. Mas quando eu olho para mim e consigo ver o Espírito Santo em mim,
Eu olho para a minha fraqueza, mas isso não me abala, porque eu sei que eu sou guiado e fortalecido pela força do Senhor. Ei, Davi, ele era pequeno, mas o Deus dele é grande. A Bíblia é categórica em dizer que Davi ele tinha os cabelos ruivos, parecidos com o dela. Mas o Deus de Davi, ele é branco, como a neve. A Bíblia fala que os olhos de Davi eram os olhos claros, parecido com o dela. Mas do Deus de Davi, os olhos são como de fogo. Davi, ele é chamado para reinar e ele vai governar o povo de Israel. Mas quem o chama é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O trono de Davi passou, mas dele não. O reino dele, o trono dele é eterno. E não passa, permanece. E é ele que chama eu e você para governar com ele, para andar com ele. Aleluia. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. A Bíblia está dizendo, lá em Romanos 12, que eu não posso me conformar com este mundo, mas eu posso transformá-lo com a renovação da minha mente. Eu entreguei minha vida para Jesus. Eu preciso pensar igual a ele. Eu preciso enxergar as coisas igual a ele. Deus ele faz um alerta para nós lá no livro de Isaías, sim ou não? Ele diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Mas os meus pensamentos, eles são mais altos, como os meus caminhos também são. Mais altos do que os teus. Agora preste atenção. O Senhor Jesus, ele nos convida para caminhar com ele, sim ou não? Se nós estamos andando com Jesus, a visão é a mesma. O pensamento, ele passa a ser o mesmo. Por quê? Porque maior é aquele que influencia, sim ou não? Se eu andar com várias pessoas e eu estou cheio do Espírito Santo, ninguém tem o poder de me influenciar. Ninguém. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou influenciar a todos. Não por causa de mim, mas por causa daquele que está em mim. Deixa eu contar um negócio para vocês. Uma experiência que eu tive na sexta-feira. Eu fui comprar uns negócios lá para casa, no mercado, e eu fui surpreendido por uma pergunta de uma moça, de uma adolescente que deve ter os seus 14 anos. Eu entrei no mercado, fiz a compra, ela colocou no carrinho e ela me acompanhou até o carro com o carrinho. E eu gosto de deixar essas pessoas levarem a compra lá, porque elas estão sendo pagas para isso, para que elas se sentem úteis. Você está entendendo isso? E quando ela saiu do mercado comigo, ela virou para mim e falou assim, o senhor hoje vai no show? Falei, show? Falei, de quem? Ela falou, do Zezé de Camargo. Eu não vi a hora, queridos. Quando você está preparado, você faz um esboço, tal, etc. Sim ou não? Na hora que ela me perguntou isso, eu só perguntei, mas show de quem? Ela falou do Zezé de Camargo. Falei, só se eu for lá para mim evangelizar ele e fazer um apelo para ele converter logo. Ela empurrando o carrinho, ela fez assim, ai meu Deus. Falei, o que foi, irmã? Ela falou assim, o senhor é pastor? Falei, sou. Ai, que vergonha. Falei, não fica com vergonha. Mas se eu tivesse que ir lá, eu ia lá para me evangelizar ele, mas eu não vou. Ela virou para mim assim, eu vou. Falei, vai? Ela falou assim, vou. Falei, beleza. Aí nós encostamos no carro, ela me ajudou a tirar tudinho. Na hora que eu fui fechar a porta, ela virou para mim assim e falou, pastor, eu sou cristã, mas eu não vou beber, eu não vou fazer nada de errado lá, não vou nem dançar. Eu falei, minha irmã, calma, os seus pais, eles são evangélicos? Ela falou assim, não, mas eu estou orando por eles. Eu falei, então ora.
Porque você vai ser o instrumento que Deus vai usar para que os teus pais se convertam. E vocês não vão mais ter vontade de ir para o show. Vocês vão para a casa do Senhor adorar o Senhor. Ela falou, ai meu Deus, é isso que eu quero. Eu falei, então creia no que está escrito em Atos 16, 31. Ela falou, amém, amém, e saiu. Aí eu entrei no carro assim e falei, ô Senhor, toma conta dessa vida. Abençoa ela e a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Mas foi uma experiência que agradou meu coração. Por quê? Eu digo pela posição, pelo posicionamento. Eu preciso ser alguém bem decidido. Eu falei para Leandro, Deus está ministrando no meu coração uma palavra para ministrar na vida dos varões, que é gangorra espiritual. O tema da mensagem é gangorra espiritual. Querido, eu vou falar uma coisa para você, é paulada mesmo. É paulada, eu estou falando para vocês, é paulada. Mas o culto é para quem? É para os homens. Os homens têm que aguentar mesmo. Porque aí vai aprumar em nome de Jesus. E eu vou falar uma coisa para vocês, o Senhor está ministrando no meu coração antes de eu receber o convite para pregar para os varões. Porque na hora que ele falou para mim, eu falei, varão, o Espírito Santo está ministrando no meu coração já há dias. Sobre gangorra espiritual. E eu vou pregar sobre isso daí. Sabe por quê? Porque isso é uma necessidade na minha vida e na sua vida. Quem tem um chamado para governar, para reinar, não vive numa gangorra espiritual. Ele não vive em altos e baixos, não. Porque quem anda com o Senhor anda por cima. Ei, quando o Senhor chamou eu e você, Ele não chamou para a gente andar de qualquer jeito. O Senhor, Ele nos chama para ser o quê? Cabeça e não cauda. Nós vamos andar por cima e não por baixo. Sabe quem que anda por baixo? São as cobras. São as víboras. Sim ou não? Mas a respeito delas o Senhor diz, eis que vos dou poder a pisar serpentes e escorpiões. O Senhor chamou Davi para pelejar contra os inimigos de Deus e dar vitória contra os inimigos de Deus, na minha vida e na sua vida também. É para isso que o Senhor nos chamou. Quem tem Cristo tem o seu espírito. Quem tem o seu espírito tem a sua mente. Quem tem a mente de Cristo governa a si mesmo. Porque um dos frutos do Espírito chama-se domínio próprio. E eu preciso ter. Você precisa ter. Por quê? Presta atenção. Eu preciso, eu anseio pelos frutos do Espírito. Quem que não anseia? Acho que todos aqui, sim ou não? Mas não tem como ter os frutos do Espírito se não tiver o Espírito. O Espírito, ele vem primeiro. Os frutos depois. Nós precisamos dar frutos, sim ou não? Mas aquele que faz nós gerar frutos bons precisa estar em nós primeiro. Quando nós temos a mente de Cristo, finalizando, nós aprendemos algumas coisas muito importantes. O importante não é o que você veste. Presta atenção nisso. Mas o que te reveste. O importante não é o carro que você tem, mas quem te conduz. O importante não é onde você mora, mas é quem habita em você. O Espírito Santo estava em Davi. O Espírito Santo está em nós. Deixa ele governar.
Deixa ele direcionar a sua vida. Deixa ele te encher. Transbordar. Para que a glória dele seja vista em você. E através de você. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, nada e ninguém pode parar. Nada e ninguém pode parar. Eu estava conversando com o Sérgio, ele foi fazer um serviço lá na imobiliária, e a gente estava conversando sobre, não sei nem por que nós entramos nesse assunto. Eu estava falando para ele sobre o estudo que eu fiz sobre Kathryn Kuhlman. É uma mulher que Benny Hinn, ele menciona no seu livro A Unção. O pastor Domingos conheceu o pastor Celso. Eu apresentei o pastor Celso para o pastor Domingos. Esse pastor Celso, ele tinha uma empresa de casas Todeskine, em Santa Catarina. Aquelas casas de madeira, vocês já viram, né? No sul usa muito isso. E ele tinha uma fábrica que construía essas casas, ele e o irmão dele em sociedade. E o Espírito Santo falou assim, a sua parte você não vai vender para o seu irmão. Você vai entregar para o seu irmão. E chamou ele para fazer obra. Ele veio para o interior de Mato Grosso. Ele vai para essas cidades de garimpo. Ele com a esposa e os filhos. Ele compra terra. Constrói centro de reabilitação. Tira as mulheres que estão nos garimpos fazendo programa para as vidas delas serem restauradas. Ele levanta um obreiro e deixa cuidando ali. E assim ele vai indo onde o Espírito Santo dele, onde o Espírito Santo direciona. E ele falou para mim que ele entrou num culto onde a Kathryn Kuhlman que ministrou. Ele falou, Josenir, eu estava sentado no último banco. A igreja estava lotada, banco de madeira. Ela não prega, ela já faleceu. Ele disse assim, ela não prega. Ela entrou e ela cumprimentou a igreja. Como que cumprimenta lá na sua igreja? Eu falei, graça e paz. Eu falei, então, vamos supor, ela entrou e ela falou bem assim, graça e paz, igreja. Só isso. As pessoas sentadas começaram a cair no corredor endemoniadas. E outras falavam em línguas, eram renovadas. E o grupo de intercessão dela ia ministrando na igreja. Isso foi durante 2 horas de culto. Ela só cumprimentou. E o Espírito Santo começou a trabalhar naquelas vidas. E o Benny Hinn, ele fala nesse livro A Unção, que quando ele participou de um culto onde ela fez isso, onde ela foi usada dessa forma, ele fez uma oração ao Espírito Santo dizendo, Espírito Santo, eu também quero isso para a minha vida. E o Espírito Santo fez uma pergunta para o Benny Hinn. Você está disposto a pagar o preço? E eu li o livro todinho. O livro era, sabe como? Oração e jejum. Oração e jejum. E eu não esqueço disso. Porque todos que sobem aqui, todos que estão na igreja, eles querem ser usados pelo Espírito Santo porque a obra é dele. O Espírito Santo ele trouxe a minha memória. Porque nós falamos hoje sobre preparação, né? Para poder usufruir daquilo que Deus tem preparado para nós. Quando eu subia num lugar parecido a esse, para vender livro. Eu subia num lugar parecido com esse, nos cursinhos pré-vestibular, lá no Isaac Newton. A sala lotada de alunos, eu subia para vender livro. Eu falava sobre a língua portuguesa. Uma preparação para hoje eu estar num altar falando da palavra daquele que prepara. Tudo um propósito do Senhor desde lá atrás. E assim está sendo na minha vida e na sua.
Antes de orar com vocês, deixa eu contar uma outra coisa. Quando a gente lê sobre a unção e quando a gente experimenta essa unção da parte do Espírito Santo, a gente quer de novo. Né, Leandro? Nesse encontro, na segunda-feira que antecedia o dia do encontro, que era no final de semana, eu tive um sonho. Estava eu e o pastor Domingos, num encontro. Tinha mais ou menos esse número de pessoas, de pé. E nós estávamos ministrando sobre a vida das pessoas. E não acontecia nada. E eu chegava no pastor e falei, pastor, mas não está acontecendo nada. E eu acordei de madrugada de joelho. E eu comecei a orar e pedir a misericórdia do Senhor. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Intensifica o jejum. Não falei isso nem para minha esposa. E eu intensifiquei o jejum. Eu fui para lá com isso na minha camisa, o medo. Eu falei, Senhor, o encontro é com o Senhor. É encontro com Deus. É com o Senhor. Eu sou simplesmente um instrumento na mão do Senhor. Fala comigo. Na hora de ministrar o batismo com o Espírito Santo, eu chamei os irmãos para orar lá na cozinha, lá no salão do refeitório. Quando nós demos as mãos, o pastor Domingos ele começou a colocar o óleo na mão de um, e esse um tinha que passar para o outro, aí esse outro passava para o outro, e assim foi indo, fazendo aquele círculo. Aí ele colocou na minha mão, aí eu fui, passei na mão dele, aí nós oramos. Quando nós abrimos a boca para orar, o Espírito Santo disse, eu estou nesse lugar. E ele fez. O nome dele foi glorificado. Mas ele quer que eu e você sejamos usados, cheios, boca dele aonde nós estivermos. É isso que Deus quer fazer da minha vida e da sua. Não é simplesmente crente, não. É pessoas que são renovadas. Quando? Todo dia. É todo dia. O encontro da igreja tem uma data estabelecida para final de setembro. Mas o Espírito Santo estabeleceu um encontro meu e seu com ele todo dia. Todo dia. É todo dia. Ele quer nos encher todo dia. Existe uma porção da parte dele para a minha vida e para a sua vida para ser entregue todo dia. Mas eu preciso querer. Eu preciso dizer. Eu estou aqui e eu quero, Senhor. Porque Ele quer. Davi quis. E quando nós somos chamados, o sim, ele precisa vir de quem? De mim e de você. Você entende que você tem um chamado? Ei, Deus ele nos chama para um monte de coisa, menos para uma. Quer saber? Pergunta, qual? Deus ele nunca vai nos chamar, Deus não tem um ministério chamado banco. Não tem. Aqui é para você ser ministrado. Aqui é para você ser cheio. E para você ser usado. Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Ou no seu peito, como você desejar. Eu quero ministrar na sua vida. Algo que o Espírito Santo está ministrando no meu coração. É visível quando a pessoa ela está cheia da presença do Senhor. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela não exala perfume. Ela exala presença. Ela exala poder. Ela exala unção. E se ela abre a boca, é palavra.
É palavra. Deus ele fala para Moisés que tens na sua mão, Moisés mostra o cajado. A Bíblia fala que Golias tinha uma espada e um escudo. Davi tinha uma funda e 5 pedras. Mas o que prevalecia na vida de Davi era a presença. E hoje, se o Espírito Santo pergunta para mim e para você o que tens na sua mão, o que você responderia? Palavra. A palavra. Eu tenho a palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós entendemos, Pai, que cada um de nós tem um chamado da parte do Senhor. E o chamado que o Senhor tem para a tua igreja é um chamado para reinar, para governar. O teu reino, ele está pronto. E o Senhor diz, Pai, buscai primeiro o meu reino. Buscai primeiro o reino. A sua justiça, e as demais coisas o Senhor nos acrescenta, Pai. Então, em nome de Jesus, eu lhe peço, toca na vida da tua filha e do teu filho. Faz esse coração novamente desejar a tua presença. Faz essa vida queimar novamente no teu altar. Em nome de Jesus, Pai. Que nós não venhamos nos acovardar, porque o Senhor nos deu um espírito de ousadia e o Senhor habita em nós. Nós somos templo do teu Espírito, o teu Espírito está em nós. Em nome de Jesus, Senhor, faz a gente queimar novamente, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, brada, Senhor, nos nossos ouvidos. Diga para a tua filha que ela é tua. Diga para o teu filho que ele é teu. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Toma o teu lugar nas nossas vidas. Toma o teu lugar nas nossas vidas. Porque a nossa vida ela tem um dono. E o dono é o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Muda histórias, muda realidades. Em nome de Jesus eu lhe peço, faça todos esses que me ouvem, Pai, queimar na tua presença, Senhor. Que eles possam dizer ao Senhor: eis-me aqui, Pai.